Marcelene, tudo bem, minha querida? Mamãe também, Will também, está bem? Então vamos lá, Marcelene, ó, já vou direto até, ó. Hoje, Marcelene, nós vamos falar de números cardinais e ordinais. E olha para quem que é essa aula. Marcelene, minha querida Marcelene. Tá, Marcelene? Então nós vamos falar de números cardinais e números ordinais. Mas, professor, que estranho, né? Que nome estranho, cardinal e ordinal. O que é isso, né? Olha só, Marcelene. Eu vou ler aqui para você, ó. Cardinais, ó, pois aqui, cardinais são números naturais, tá? Números que nós usamos para contar qualquer elemento ou objeto, ou simplesmente o próprio número em si, tá? Por exemplo, quando a gente conta as canetas, ó, 1, 2, 3, tá? Isso é cardinal, Marcelene. Isso são números cardinais, tá? É contar qualquer coisa. Depois você vai contar para mim quantos pares de tênis você tem, para eu saber se você gosta muito de usar tênis, tá? Quando você conta os pares de tênis que você tem no seu guarda-roupa, você está utilizando os números cardinais, tá? É simplesmente, então, contar, são números naturais que a gente conta as coisas. 1 banana, 2 bananas, 3 bananas, tudo isso é chamado de número cardinal. 1 bala, 2 balas, 3 balas, tá bom? Olha só o exemplo aqui, Marcelene. Quantas estrelas eu tenho aqui no meu círculo? Muito bem, minha querida, eu tenho 5 estrelas. Então, isso aqui quer dizer que eu posso representar o número cardinal, Marcelene, de duas formas. Ou por essa, que é o próprio número, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. 10, 20, tudo isso é cardinal, ó, 100, tá? Porque eu tô contando alguma coisa. 100 balas de iogurte, por exemplo, que é uma delícia, né, Marcelene, a bala de iogurte, tá? Você contou a quantidade de balas, são 100 balas, tá? Então, voltando, ó, nós podemos representar dessa maneira por um número. E esse aqui, Marcelene, é como se escreve o número 5. Isso você já deve saber. A gente escreve o 1, por exemplo, sendo 1 e o M, o 2, D, O e S, tá? E assim por diante. Então isso é número cardinal, tá? Olha só esse exemplo, Marcelene. Agora eu tenho dados aí, aqueles dados que a gente gosta de jogar no nosso joguinho, né? Eu lembro quando eu tinha sua idade, minha mãe me dava um monte de jogo, Banco Imobiliário, ou só para achar outra carta. Eu sempre tinha algum dado em casa para eu brincar. Então aqui eu estou dando esse exemplo, ó. Só que agora, diferente das estrelas, agora nós temos 1, 2, 3, 4 dados, tá? E aí aquilo que eu te falei, a gente representa assim, ou pelo número, que é o 4, ou, como se fala, Marcelene, isso aqui é chamado por extenso. O que é por extenso? É escrever um número. Por exemplo, 7. Esse é o número. E como que é por extenso? Por extenso é assim, aí eu escrever ele. 7, ó, S-E-T-E, tá? É dessa maneira, minha querida, tudo bem? Então vamos lá. Agora, os números cardinais, Marcelene, tem uma observação que a gente tem que fazer. Olha só. Quantas estrelas eu tenho aqui? Você percebe que eu falo quantas? Para você falar para mim o número cardial de estrelas que tem ali, a gente está usando o feminino. Então a gente conta 1 estrela, 2 estrelas. Agora olha o dado. O dado
é um objeto que a gente chama de um objeto masculino, ele termina com o nome dele, tá? O dado. E o dado a gente não chama mais de uma dado, duas dados. A gente chama de um dado, de dois dados, tá? Então eu pus aqui a observação para você, ó. Quando é feminino, por exemplo, as meninas da nossa classe. Eu vou falar 3 nomes de meninas da nossa classe: a Marcilene, a Giovana e a Maria Vitória. Então eu falei uma menina, 2 meninas, 3 meninas. No masculino é a mesma coisa, Marcilene. Eu vou falar o nome de 3 meninos da nossa classe: o Akin, o Breno e o Matheus. Então falei um menino, 2 meninos, 3 meninas, tá? Não esqueça disso, minha querida, tá bom? Agora, o que são os números ordinais? Os números ordinais, Marcilene, é quando a gente começa a colocar esses números aqui em ordem. Essas estrelas, esses dados, os pares de sapato que você tem. Por exemplo, aquele par de sapato que você mais gosta, você coloca ele em primeiro lugar no seu guarda-roupa, para você usar ele quando você vai passear, porque é o sapato que você mais gosta. Aquele sapato que você tem que você gosta muito, você deixa ele para depois, coloca em segundo lugar ou terceiro lugar, tá? Então olha só, aqui eu tenho uma estrela vermelha, uma estrela preta, opa, desculpa, não estava mostrando para você, uma estrela azul e uma estrela verde. Qual foi a primeira estrela que eu coloquei? É a vermelha, né? Então a vermelha é primeira. Peraí, deixa eu fazer melhor para você. A primeira estrela, ela é primeira. Primeira. Isso, ó, Marcilene. A primeira a gente escreve com o número 1 e o número e a letrazinho com um tracinho do lado dele em cima do número 1. E esse aqui é por extenso, a primeira. A segunda estrela que eu fiz foi a preta. Então a preta foi a segunda. Olha lá, eu coloco o número 2, o A e um tracinho embaixo do A, em cima do número do ladinho da cabeça dele, como se fosse na orelha, tá? E aí eu escrevo segunda, foi minha segunda estrela. A gente não tem os dias da semana, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. É porque nos dias da semana, Marcilene, o primeiro dia é o domingo, tá? Ele tinha que se chamar primeiro, mas por algum motivo o primeiro e o último dia são nomes diferentes. O primeiro é domingo e o último é sábado. Entre o domingo e o sábado a gente tem segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, tá bom? Então, a terceira estrela que eu fiz, Marcilene, foi a azul. Ela é chamada de terceira. E a última estrela que eu fiz foi a verde. E ali, como ela tem a posição 4, ela é a quarta. Opa, aqui ó. Quarta estrela, tá bom? Só que agora, olha agora, Marcilene, só que agora, olha agora é fogo, né? Mas olha esse exemplo. Eu tenho o primeiro dado que eu estou fazendo aqui é o preto. O segundo dado
é o verde. E o terceiro dado é o vermelho. Então, ó, o primeiro dado que eu fiz foi o dado preto. Olha agora em cima, como era estrela e é feminino, termina com A, Marcilene. Agora é masculino, ó, que o R, ó. Preto, ele é o primeiro. O primeiro, Marcilene, ele tem o número, ele tem a letrinha O em cima do número, tá? O segundo que eu fiz foi o verde, segundo, porque ele é masculino, tá? E assim por diante. O terceiro foi o vermelho, ele é, vou pôr aqui para você, ó, terceiro, com O, tá? Então tem essa diferença, Marcilene. Minha querida, eu espero que você tenha entendido aí. Se ficou alguma dúvida, você me avisa, você fala comigo e a gente se fala durante as aulas e no Escolhas, tá bom? Beijão pra você, Marcilene. Se cuida!